Levante as mãos para Ele. Senhor Jesus, nós declaramos nessa manhã que a nossa fonte de alegria é o Senhor, Pai, é o Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti. A despeito de qualquer luta, batalha, de qualquer aflição, nós mantemos os nossos olhos em Ti. Você pode aplaudir esse Deus, Ele é digno de honra. Queridos, ainda de pé, eu gostaria que vocês recebessem o nosso convidado de hoje, pastor Leandro. Faz favor aqui, querido, que já é um amigo. Quero agradecer a presença do Maurício, que também veio com ele lá da primeira igreja batista de Pederneiras. Quem conhece Pederneiras aqui, ó? É pertinho daqui, né? Ah lá, tem uma mão ali também, duas já. E o pastor Leandro Félix, ele fez parte inclusive da banca examinadora do Ormiban, que é a Ordem dos Ministros Batistas Nacionais, que veio aqui me examinar, irmãos, e eu passei apertado na mão desse cidadão aqui, e depois nós fizemos uma amizade, já é um colega, né? E graças a Deus por isso eu tenho certeza, tenho no meu coração convicção, expectativa, de que o Senhor há de nos visitar por meio da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar para que isso aconteça nesse lugar. Feche os teus olhos, por favor. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Eu Te agradeço por essa oportunidade, essa porta, esse presente. Eu enxergo, Deus, nesse tempo, nessa hora, um investimento do Senhor, um cuidado do Senhor para comigo, para com a minha casa, para com essa igreja. Usa a vida do Teu servo como o Senhor já o tem feito, Pai, na cidade de Pederneiras, onde quer que Ele tenha ministrado. Chegou, meu Pai, o nosso dia, o nosso tempo, a nossa hora, o momento de recebermos, meu Deus, da parte do Senhor, um presente do céu. Usa a vida dele para a Tua glória. Nós lhe pedimos, em nome de Jesus. A igreja do Senhor diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Bem-vindo. Fique à vontade. Sinta-se em casa. Obrigado. Aleluias. Eu saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode se assentar, amados irmãos. Louvado seja o Senhor. Eu sou extremamente grato a Deus por estar aqui nesta manhã tão abençoada. O culto da manhã é um culto especial, né? Nós tínhamos lá, pastor William, no tempo da pandemia, 2 cultos, um de manhã e um à noite, por conta da redução lá da população. E o de manhã sempre era muito bom, né? Quando a gente vem e de manhã já está adorando ao Senhor, está ouvindo a palavra, que bênção, renovando aí a nossa vida com Deus. Eu agradeço por estar aqui, agradeço o pastor William pelo convite, pela amizade. Como ele disse, nós viemos aqui para examiná-los, né? E o vosso pastor está de parabéns, toda a igreja está de parabéns, porque passou com louvor, foi uma bênção, e a gente aí teve uma amizade, né? Nutrimos aí uma amizade. Que Deus continue abençoando essa igreja, toda a liderança e a vida do vosso pastor, em nome de Jesus, amém? Está comigo também o Maurício. Maurício é um amigo, um companheiro de fé que o Evangelho nos deu. Muito obrigado pela companhia, né? Que Deus abençoe também sua vida e família. A minha família não pôde vir hoje, né? Sou casado com a pastora Poliana e nós temos 3 filhas. Ore por mim, irmãos. Você vai se lembrar disso. Eu tenho 3 filhas, a Ana Beatriz, de 12 anos, está aí na fase da adolescência, começando. A Maria Alice, de 9 anos. E a Manu, pequena Manu, de 4 anos. Então fica um pouco difícil a logística, né? Para estar vindo com as 3 crianças, tudo mais. E ela ficou lá na igreja, no nosso culto de manhã, lá também na nossa reunião. Mas manda aqui a saudação da minha esposa aqui a toda a igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vocês vão orar por mim, irmãos? Eu sou um bem-aventurado entre as mulheres, não é verdade? Fala a verdade.
Deus me deu esta graça. Na verdade, irmãos, que bênção. Queridos, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. E nós estaremos lendo o versículo 35 a seguir. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, uma passagem bem conhecida da igreja, e nós vamos extrair daqui lições para as nossas vidas espiritual. Marcos capítulo 4, versículo 35. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se então uma grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Amém, queridos? Se o irmão tecladista puder vir aqui me ajudar, fazer aquele fundo musical aqui abençoado, já está vindo lá, que bênção, o tangedor, não é verdade, pastor? Amados irmãos, essa é uma palavra, como eu disse, uma palavra bem conhecida da igreja, mas que nós temos aqui uma rica mensagem para o seu coração, para a sua família, para a sua vida com Deus. Aqui neste versículo nós aprendemos, nessa passagem bíblica, quando Jesus Cristo estava ensinando os discípulos, quando Jesus Cristo estava aqui fazendo a sua obra. Neste momento nós aprendemos aqui que a vida, ela não é indolor. O que é isso? A vida, ela tem suas dores. Eu estava conversando com o pastor William, e ele certamente falou aos irmãos de que alguns segmentos, eles entendem como a vida não deve ter problemas, e se tem, é porque é por conta de um pecado, ou é por conta de uma falta de fé. Claro que existem situações também assim, mas não são apenas isso, ou não é apenas isso. A vida, ela também tem os seus dissabores. A vida cristã, ela também tem os seus desafios, ela também tem os seus problemas. Jesus Cristo disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas é que para nós termos bom ânimo. Então, nós não estamos isentos de passar problemas. Como os amigos de Jó, que diziam: Jó, você está assim por causa de alguma situação, algum pecado. O que você fez, Jó? Não, amados, as situações que nós passamos, adversidades, intempéries da vida, problemas, obstáculos, problemas que nós temos que atravessar. E nós aprendemos aqui pelo menos 4 afirmações neste texto. A primeira, de que
as tempestades da vida, muitas vezes, elas são inevitáveis. Não dá para se evitar. Qualquer modo, de qualquer forma, ela vem. E ela vem sobre todos. Ela vem sobre a casa do justo. E ela vem também sobre a casa do injusto. Ela vem sobre a casa do salvo, mas ela também vem sobre a casa do ímpio. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 7, Jesus falou que aquele que ouve a sua palavra e não as pratica, o Senhor assemelha este homem ao homem imprudente que edifica a sua casa sobre a areia, porque ele não pratica a palavra de Deus. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e as coloca em prática, o Senhor assemelha a este homem como homem prudente, sábio, que edifica a sua casa na rocha. E perceba no texto em Mateus capítulo 7, que os mesmos problemas que sobreveio da casa da areia, também vieram sobre a casa da rocha. Sabe qual é a diferença? Que da areia a casa cai, mas da rocha ela permanece, como os irmãos cantaram aqui, quando o profeta Abacuque entendeu a revelação, quando no capítulo 1 ele questiona, no capítulo 2 ele precisa enfrentar o silêncio de Deus, mas no capítulo 3 ele: Senhor, eu ouvi a tua voz. Depois do silêncio sempre vem a voz de Deus. Aviva a tua obra, no meio dos anos a notifica, torna ela notória, e no dia da tua ira, que eu queria tanto no capítulo 1, mas quando eu percebi a tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Lá no versículo 17, ele diz: agora eu aprendi, Senhor, pode a figueira não dar o fruto, pode o fruto da vide estragar, as vacas dos currais serem arrebatadas, que não haja alimento no campo, se nada der certo na minha vida, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Os problemas são inevitáveis, vêm para o ímpio, mas também vêm para o justo. A tempestade vieram aqui para os discípulos, no barco dos discípulos. A tempestade não foi só do barco de outras pessoas, como foram outros barcos também, mas a tempestade também veio sobre o barco daquele que estava com Jesus Cristo. Então, se você está passando por uma luta, meu querido, amada igreja, por uma situação adversa, isso acontece, é inevitável muitas vezes, não tem como se evitar, vem para todos. Mas há uma segunda também afirmação, é de que as tempestades, muitas vezes elas são imprevisíveis, vêm sobre todos, e não marca data, não avisa a hora, vem de repente vem uma tempestade, parece que tudo está indo tão bem, parece que tudo está indo tão certinho, e de repente, é um acidente que muda a trajetória da nossa casa. É um exame de rotina que se descobre alguma situação. É uma situação que vem imprevisível, que não avisa, não marca data, não nos deixa preparar. Vem de uma forma imprevisível. Há uma terceira afirmação também deste texto que nós aprendemos, é que as tempestades da vida, elas são também inadministráveis, incontroláveis. É difícil de se controlar quando vem o problema, quando vem a tempestade, a dificuldade. Os discípulos tentaram, eles eram pescadores, eles eram peritos de mar, eles tentaram de tudo com a força e a sua habilidade braçal, com o que eles sabiam, e não deram conta. Quantas vezes nós também não damos conta, não conseguimos administrar as situações, caímos no choro, caímos numa angústia, caímos num sofrimento, porque não conseguimos controlar, porque não conseguimos resolver essa situação, porque ela muitas vezes é inadministrável mesmo, como os discípulos aqui tentaram administrar e não deram conta.
As tempestades também, a quarta afirmação, é que embora elas sejam para todos inevitável, embora ela seja imprevisível, embora ela seja, não dá para controlar, inadministrável, não dá para administrar muitas vezes, mas toda tempestade tem o seu propósito. Toda tempestade ela é pedagógica. Toda tempestade, no meio e no final, principalmente, nós entendemos os seus propósitos. Há um porquê. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, diz no capítulo 8, no versículo 28, que todas as coisas não são só coisas boas, mas também são coisas ruins, são coisas difíceis. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Se você está passando por uma luta e uma tempestade da vida, há um propósito nessa situação, mesmo que você não entenda neste exato momento, mesmo que você não compreenda, mas o nome do Senhor será exaltado através disso. Eu fui ministrado pelo pastor William, fui abençoado pelo seu testemunho. Do seu ministério nasceu com uma dor que foi tratada. Não entendeu na hora, sofreu, sangrou, abriu. Foi difícil, o processo com Deus é doloroso, o processo com Deus não é fácil, mas ao final, Deus tem reservado uma bênção, Deus tem reservado um testemunho, Deus tem reservado um ministério que talvez vai nascer com essa dificuldade que você está tendo. Deus está te preparando, há um propósito, há um objetivo. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Oh, aleluia! Deus está no controle. Eu não sei porquê, não sei qual a razão, por que está acontecendo, por que isso, quantos questionamentos, quantas dúvidas, quantos pontos de interrogação, porque esta tempestade toda, Jesus Cristo está dormindo. Não, querido, Deus, Ele tem um propósito nisso e Ele ainda está no comando, Ele está no controle. Então as tempestades são imprevisíveis, inevitáveis, inadministráveis, mas ela também tem o seu propósito, elas também são pedagógicas, elas também nos ensinam, elas também nos talham para que nós sejamos moldados em Cristo. Eu acho muito interessante quando Paulo escreve aos Gálatas, é uma carta que eu amo particularmente, porque ele diz: até que Cristo seja moldado em vós, até que Cristo seja formado em vós. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, diz: não vos conformeis com este mundo, não tomem forma do mundo, não vos amoldeis ao mundo. Então esses problemas, essas dificuldades, em tudo nos ensinam também, se nós permanecermos fiéis e firmes em Cristo Jesus, porque como foi cantado, o choro pode durar uma noite, mas acredite, a alegria vem no amanhecer, no nome de Jesus. Jesus ensina o dia todo, Jesus prega o Evangelho, fala do reino de Deus, anuncia o arrependimento, anuncia a obra do Senhor, realiza milagres, pregações, e Jesus se cansa. Ele se cansa porque Jesus está vindo aqui de uma maratona. Jesus ensinou sobre a parábola do semeador, Jesus ensinou as parábolas, Ele explica as parábolas, Ele fala sobre a parábola da semente, a palavra do grão de mostarda. Jesus utiliza isso, Ele vem de uma cura de um endemoniado de Gadara. Jesus Cristo está aqui nesta passagem, amados, realizando tantas coisas, tantas proezas, ensinando, pregando a palavra de Deus, e Jesus se cansa, porque pregar cansa, ensinar cansa também.
também tem o seu estado ali, Jesus humano, como era 100% homem, 100% Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e homem como era, ele foi para o barco e ele foi dormir. Fiquem aí, vamos viajar, eu vou descansar um pouco, eu vim de pregações, de ensinos, e eu estou cansado, e ele foi dormir. E o texto aqui, meus amados, ela nos revela toda essa narrativa deste milagre aqui, ela nos traz três perguntas, está aqui no versículo 38, a primeira pergunta, na tempestade, é os discípulos questionando: mestre, o Senhor não te importa que pereçamos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta está no versículo 40. Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos? São duas perguntas em uma. Por que vocês estão com medo? E por que ainda não têm fé? Eles vieram de ver Jesus curar, de ver Jesus multiplicar pães e peixes, de ver Jesus operando sinais, maravilhas, prodígios, e aí eles, na primeira situação, no primeiro obstáculo, eles não conseguem crer, e Jesus fala: ainda, eu estou caminhando com vocês, e ainda vocês não têm fé. E a terceira pergunta do texto está no versículo 41, espantados, perplexos, boquiabertos, um olha para o outro e diz: quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E é diante dessas três perguntas que nós vamos ministrar aqui nesta manhã, que nós vamos extrair essas questões aqui nessa palavra. A primeira pergunta do versículo 38 é talvez a minha pergunta, é talvez a tua pergunta no meio da tempestade, talvez seja a nossa. Às vezes nós julgamos os discípulos, mas vamos nos colocar nessa situação no dia a dia, lá na segunda-feira, na terça, na quarta, no dia a dia. Nós também, quando estamos no desemprego, lembra das provas imprevisíveis? Estamos com bom salário, daqui a pouco o RH está te chamando. Nós temos lá na igreja um grupo do RH. O RH é reunião de homens. Aí eu falo para as irmãs, mandem seus maridos para o RH, que é a reunião de homens. Não é para dar conta, não é para demitir, mas manda para a reunião de homens. Queridos, quantas vezes as coisas mudam, o desemprego vem, as dificuldades, essa pandemia que nós atravessamos aí do nada, crise. Às vezes nós nos questionamos: Senhor, o Senhor não nos está vendo, o Senhor não está percebendo, o Senhor não se incomoda de estarmos assim. Quantas vezes nós também, amados, pensamos desta forma: parece que a tempestade vai nos engolir, parece que a tempestade vai ser tão intensa, a dor é tão ruim, que nós paramos e falamos: Senhor, será que tudo isso vale a pena? Entramos numa crise existencial, numa crise espiritual. Senhor, o Senhor não te importa que eu estou passando por isso? Meu filho está nas drogas, minha filha está desobediente, há uma gravidez indesejável, há um desemprego aqui, há uma enfermidade que entrou na minha casa, há uma situação inadministrável, e o Senhor, eu estou cultuando, eu estou dizimando, eu estou tomando ceia, eu estou no ministério, e o Senhor não se importa de passarmos por isso. Quantas vezes, irmãos, tomamos atitude como esses discípulos aqui, ao questionarmos? E sabe qual é o pior, amados? É que eles não entenderam, entrou uma linha cruzada, porque eles não estavam em desobediência como Jonas. Lá na tempestade de Jonas, ele parou para pensar: poxa, eu estou desobediente a Deus. Talvez seja isso. E aí tudo explica. E aí a Bíblia diz que lançaram Jonas para fora do barco, e a tempestade cessou. Mas eles falaram: mas foi Jesus que nos mandou aqui, nós estamos com Ele. Aí é pior ainda.
porque a gente está no ministério, a gente se enche de autojustiças. Nós estamos cumprindo o checklist, o ritual, a religião, estamos cumprindo tudo, estamos na igreja, estamos servindo. E aí, meus amados, entra o Salmo 73, o ímpio prosperando, o ímpio com emprego, o ímpio gozando de saúde pleno, seus filhos na bênção. E Senhor, Salmo 73, os meus pés quase vacilaram ao ver a prosperidade dos ímpios, mas até que entrei no santuário de Deus e pude descobrir que eles vão acordar de um sonho, como de um sonho, e o fim deles será um fim de trevas, e o nosso será um fim de glória em Cristo Jesus. Até que ele pôde compreender isso, mas até que ele não compreendeu, lê lá o Salmo 73, o Salmo de Asaf, entra em crise porque está na obediência. Aí traz mais dúvidas, a demora da providência de Deus. Imagine você, Jesus Cristo, amigo de Lázaro, as irmãs de Lázaro mandam um recado, se fosse hoje um WhatsApp: Jesus Cristo, JC, vem aqui, manda a localização, que o teu amigo está doente. E Jesus Cristo faz o quê? Demora em ir, ele tarda em ir. Pior, nessa passagem eu acho muito interessante que o portador do recado vai e entrega o recado para Jesus, o WhatsApp da época, e aí ele traz e diz assim: ó, Jesus mandou dizer, aí é o profeta, né? Eis que te digo, Deus está dizendo que esta enfermidade não é para a morte. E aí passa-se os dias e Lázaro morre. Falso profeta, profetada. Jesus falou que não era para morrer e morreu. E Jesus vem no quarto dia só, já estava como Maria e Marta disseram, né? Já cheira mal. Jesus chega no quarto dia, e aí o que Marta disse? Ela vai lá atropelada, afoitada, e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, seu amigo. A demora de Deus, irmãos, ela nos perturba. Parece que Deus não está agindo, parece que Deus não está fazendo nada. Parece que Deus, essa pergunta: o Senhor não se incomoda? O Senhor não está nem aí? Como diz aqui no versículo 38, o Senhor não se importa que pereçamos? Talvez seja a questão das irmãs de Lázaro. E aí Jesus fala assim: teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, no último dia, teológica, sabia a palavra. Aí Jesus Cristo vai, tirem a pedra. E aí vem o questionamento: mas já cheira mal, acabou, já está tarde, já era, não tem mais jeito, é impossível. A voz da racionalidade. E aí Jesus: tirem a pedra, e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita para a glória de Deus. E todos mais uma vez veem o poder de Deus. Mas o silêncio do Senhor, ela é uma coisa confrontadora. Você chora, você jejua, você manda recado, você pede, e Deus não faz nada. Deus está no silêncio, e você está no caminho de Deus, mas Senhor, o Senhor não te importa que pereçamos. Mas assim como Jesus Cristo não chegou atrasado na agenda de Deus, no relógio de Deus, Jesus Cristo não chegou atrasado na vida de Lázaro, diante de que muitos achavam que já era tarde, que não tinha mais jeito, mas Jesus chegou no momento certo, na hora certa, no tempo dele. Eu quero dizer para a sua vida, meu querido, Deus, Ele não vai tardar, Ele vai chegar no momento certo, e aquilo que está morto vai ser ressuscitado. Deus vai te abençoar no tempo dele. Você crê nessa palavra, querido? Receba esta mensagem em nome de Jesus. Jó experimenta o silêncio de Deus.
Mas Deus, Ele tem o seu tempo. Mesmo que você está aqui numa crise, Senhor, o Senhor não te importa. Jesus Cristo, Deus te trouxe aqui nesta manhã, neste culto, aleluia, para te consolar, dizendo: meu filho, eu estou te vendo, minha filha, eu estou te vendo. Mesmo que você acha que eu não estou fazendo nada, eu estou movendo, eu estou contemplando, eu estou te observando, e chegará o tempo que eu vou vir sobre a sua vida, aleluia. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor nascerá sobre ti, para a honra e para a glória do nome de Deus, aleluias. Não é porque Deus está em silêncio, é que Deus está indiferente. Não caia nessa armadilha. Não é porque Deus está em silêncio, é que Deus está indiferente. Não é porque Ele está distante de você. Não, Jesus estava ali. Jesus estava ali, dormindo na polpa do barco, mas Ele estava ali. Ele estava vendo as atitudes dos seus discípulos. Ele está preparando algo maravilhoso para a sua vida. Ele está preparando algo tremendo para a sua vida. Deus, Ele vai te abençoar. Fica firme, não desista, não desanima, não vira as costas. Continue servindo, continue adorando, continue orando, continue exaltando a Deus, continue ofertando, continue dizimando. Não deixe o inimigo te perturbar, não deixe o inimigo te afastar do propósito do Senhor. Não deixe, não permita. Isto é fé. A fé é nas imperfeições, a fé é nas dificuldades. Nós manifestamos a fé quando tudo diz que não. Não é aquele louvor? Quando tudo diz que não, a tua voz vem e me encoraja a prosseguir. Prossiga em nome de Jesus. Eu não estou vendo mudança no meu marido, prossiga em nome de Jesus orando. Eu não estou vendo mudança na minha esposa, prossiga em nome de Jesus orando. Eu não estou vendo situações, tudo está dizendo que não, tudo está dizendo que não pode, já cheira mal, já passou o tempo. Jesus Cristo disse: tire a pedra, eu quero fazer o milagre. Não é tarde, eu cheguei e eu vou fazer na sua vida em nome de Jesus. Aleluias. E Jesus faz. Jesus se levanta. Há um momento que Jesus se levanta e Jesus demonstra o seu poder. Jesus Cristo estende os braços, as mãos e diz: mar, aquieta-te, vento, cessa. E como o Criador, que a Bíblia diz lá em Gênesis, tudo se fez pela palavra. E lá em João capítulo 1 diz que o verbo era Cristo Jesus, e nada do que foi feito se fez a não ser por Ele. Então Jesus é a obra, o Criador de todas as coisas, é o instrumento do Pai para criar tudo. E o Criador então dá uma ordem para a criação e diz: pare, cesse, acabou. E o vento parou. E aquele problema que era tão grande para os discípulos aquietou. Mas aí vem uma segunda pergunta que eu quero me deter aqui, a segunda questão do texto. Depois que há bonança, Jesus se volta aos discípulos e diz: por que vocês estão assim tão medrosos? E por que ainda não têm fé no coração de vocês? Amados, nós viemos à igreja, nós ouvimos tantas vezes a palavra de Deus, nós cantamos tantos louvores, entregamos a nossa vida para Jesus, mas na prática parece que a fé se perde no dia a dia. É um desafio nós termos fé, a vida com fé. E nós fomos chamados para ter fé. Paulo fala aos Coríntios que a nossa vida, ela não é por vista, mas ela é por fé. Ela é por fé.
nós somos homens de fé, mulheres de fé. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Jesus pergunta para eles: por que vocês estão tão medrosos? Por que vocês estão com medo? Agora a pergunta, meus amados, que não quer calar, né? Diante dessa tempestade, teríamos fé ou medo? Você teria fé ou medo? Eu teria medo. Na dificuldade eu teria medo. Mas por que Jesus está dizendo que não é para ter medo, mas é para ter fé? Nós somos humanos. O medo faz parte. O medo, ele é até um mecanismo de defesa, não é mesmo? O medo faz parte da nossa humanidade, mas foi um medo exagerado. E por que Jesus fala assim? Nesse momento não era para vocês ter medo, mas era para vocês manifestar a fé. Talvez nessa situação que você se encontra, nessa dificuldade toda, Jesus entende o teu medo, mas Ele está dizendo: é preciso você manifestar a tua fé. Mas me dê quais as razões para isso. Há 4 motivos para isso, pelo menos 4. Primeiro motivo, para não ter medo, mas para ter fé. Primeiro motivo está no versículo 35. A Bíblia diz no versículo 35: naquele dia, já sendo tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. O primeiro motivo para nós não termos medo: pastor, me dê motivos para eu não temer, para eu não ficar com medo. O primeiro motivo está porque aqui há uma promessa de Jesus. A promessa de Jesus deve afastar o medo nosso e deve trazer fé. Foi Ele quem disse: vamos para o barco e nós vamos atravessar do outro lado. E eu estou debaixo da palavra de Jesus. Sabe, irmãos, eu sou de Curitiba, eu e minha esposa somos naturais de Curitiba. E em 2010 nós viemos para Pederneiras, pela igreja, fazer a obra de Deus. E nós viemos debaixo de uma promessa. E quantas vezes fomos tentados em voltar? Quantas vezes problemas, situações, dificuldades, coisas que nos entristeceram, e falar: vamos pegar todas as malas, vamos voltar para o convívio da nossa família, no seio da nossa família, nossas mães, nossos pais, nossos amigos estão lá, vamos voltar. Estar aqui não está fácil, mas o que nos segurava ali, e fazem quase 14, vai completar 14 anos, o que nos faz estar ali? Há uma promessa de Deus. Nós estamos debaixo de uma promessa, porque se fôssemos da nossa cabeça, nós já voltaríamos, mas nós nos apegamos. O Senhor tem algo para realizar, o Senhor está realizando, o Senhor está fazendo. Nós viemos debaixo de uma promessa. A promessa, ela expile o medo, a promessa traz-nos a fé. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: você tem uma promessa de Deus. Deus fez uma promessa para você, por isso não tenha medo, não entristeça o teu coração, não se atemorize. O Senhor te fez uma promessa, e passe o tempo que passar, essa promessa vai se realizar para a honra e glória do nome de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia fala em Números capítulo 23, versículo 19: sou eu Deus, se eu digo alguma coisa eu não faço. Eu sou homem para que minta, o filho do homem para que se arrependa. Falaria eu e não cumpriria, diria eu e não vou fazer. Sabe, querido, entenda uma coisa: a promessa de Deus é realidade. Está só no intervalo de tempo. Está só no intervalo de tempo. Se Ele te fez uma promessa, vamos passar para o outro lado. Não importa o que vai acontecer nesse intervalo, mas o outro lado vai chegar. Nós atracaremos um lugar seguro, e o nome de Deus será exaltado nisso. Por isso creia. A segunda razão pela qual nós não devemos ter medo, mas fé, está no versículo 38. Diz: e Jesus estava
na popa. Jesus estava na popa do barco. Aqui nos fala da presença de Jesus. Por que nós não devemos ter medo? Jesus está conosco. Pelo simples fato, meu amado, eu falo simples, mas não é tão simples, é grandioso demais. Quem está conosco é Deus. Nós somos o seu povo, nós somos dele. Esses dias eu disse a um irmão, no aconselhamento, dizendo a ele: você entregou a sua vida para Deus. Quando você o aceitou como Senhor da tua vida, e agora você entregou a sua vida para Ele. Deixa Ele comandar, deixa Ele dirigir, deixa Ele ser o seu Senhor. Aleluia! Ele é o nosso Pai, meu querido. Ele é o nosso Pai. Ele está com você, Ele está no teu coração, Ele está na tua vida. Jesus está no nosso barco. Pode passar o que for, pode ser a dificuldade que vier, Jesus está comigo, e com Ele eu consigo, com Ele eu posso. Como o pastor disse aqui, Paulo entende isso. Essa revelação descortinou a visão do apóstolo Paulo, e ele disse: posso passar por isso, posso passar por aquilo, posso passar pela escassez, posso passar pela fartura, eu posso passar por todas estas coisas, porque Deus me dá forças, porque Deus me fortalece, porque Deus está comigo. Sabe qual é a diferença do ímpio e do crente? É que o ímpio passa sozinho, mas o crente passa com Jesus no barco. Você está com Jesus. Ei, querido, acotovela o teu irmão e diga: Jesus está com você. Esteja tranquilo, tenha fé, porque Jesus está com você. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Creia nisso, eu estarei convosco. Jesus nos fez a promessa é realidade. A presença dele estaria conosco para sempre. Olha o que o salmista disse, Salmo 23, versículo de número 4: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não terei medo. Por quê? Porque tu estás comigo. Aleluia! Jesus está com você. Por que os discípulos não tinham que ter medo? Porque Jesus estava com eles. Ei, amado, nós não precisamos ter medo. Expulsa o medo. Se Deus é amor, e o amor expulsa o medo. Claro que o medo é um mecanismo de defesa nosso, mas não podemos ter um medo exacerbado, exagerado. O medo faz parte, mas o medo não pode nos roubar a fé. O medo não pode nos paralisar. O medo não pode fazer-nos parar ou retroceder. Devemos ter fé. Por que Jesus disse que eles não deveriam ter medo, mas fé? Terceiro, como Jesus estava na popa, e ele estava como? Dormindo. Olha a paz de Jesus. Irmão, Jesus está em paz. Mas eu estou com um problema, mas Deus está em paz, nada mudou. Deus é soberano. A paz de Jesus Cristo deveria estar uma tempestade, mas Jesus não está alvoroçado, Jesus não está nervoso. A paz não é a ausência de tempestade, a paz é confiança de que Jesus está no controle, apesar da tempestade. A paz não é a ausência de tempestade, a paz é confiança. Sabe aquela situação que alguém olha para você e diz assim: eu não sei como você está tranquilo numa situação dessa, eu já estaria desesperado.
Sabe, alguém que diz assim: eu não sei como você aguenta, não sei como você suporta isso, porque eu não aguento isso. As pessoas às vezes se incomodam com a paz a qual nós lidamos, ou que nós estamos sobrevivendo, e aí a resposta é porque eu confio. A paz não é a ausência, não é uma paz de deitar na rede, de tomar água de coco, paz tranquila, a ausência de problemas. É que mesmo com problemas, eu confio naquele que me chamou. Eu confio no Senhor. Aleluia. Passarão os céus e a terra, meus amados, mas a palavra do Senhor não há de passar. Jesus sabia da tempestade, sim ou não? Jesus estava dormindo, Jesus estava em paz. Agora, essas 3 razões pela qual nós não devemos ter medo e fé, está sintetizado em João capítulo 14. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, por favor. João capítulo 14, versículo de número 1. Olha só: que o coração de vocês não fique angustiado. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Algumas traduções dizem: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, credes também em mim. Então essa é a paz. Não fique atemorizado, perturbado. Não tenhas medo do coração. Fique em paz. É isso que Jesus está dizendo. Fique em paz. Olha só o versículo 2. O versículo 2 fala-nos da promessa. Olha, na casa, por que eu não devo ter medo? Por que o meu coração não deve estar angustiado? Vem o versículo 2: pela razão pela qual na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Aí vem a promessa de Deus: pois vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar para vocês, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, olha a presença. Por que eu não devo ter medo e mais fé? Porque eu estou com Jesus aqui, mas há uma promessa que eu estarei com Jesus também lá, aonde Ele vai preparar tudo, para onde eu estiver, estejam vós também. Versículo 27, amarra toda essa questão. Olha a paz, versículo 27, glória a Deus. Deixo com vocês, Jesus dizendo: deixo com a minha igreja, deixo com os meus filhos, deixo com a minha noiva, deixo com a menina dos meus olhos, deixo com os meus amigos a minha paz. Não dou a paz como o mundo dá. A paz não é do mundo de ausência de problemas, mas é uma paz que, meio na perseguição, mesmo nos desafios, a despeito das situações e circunstâncias a qual nós atravessamos, a minha paz é para que vocês não tenham medo. Versículo ainda 27 no final: não é a paz como o mundo, que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Expulsa o medo. Nós não podemos ter medo, porque Jesus está conosco. Quando temos medo, estamos mandando uma mensagem: eu não confio em Deus. Confia no Senhor. Ele vai se levantar ao teu favor, Ele vai abençoar a tua vida. E aí vem a 4ª razão pela qual eles não deveriam ter medo, mas fé. Primeiro é a promessa, vamos atravessar. Segundo é a presença. Terceiro é a paz que Jesus ainda estava no controle e sempre estará. 4ª razão: eles viram Jesus levantar paralítico, eles viram Jesus curar cegos, eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram Jesus libertar possessos por demônios, eles viram o poder de Jesus. Aleluia. Então o poder de Jesus faz, ou deveria fazer, com que eles não tivessem medo, mas fé. Nós já vimos Jesus fazer tanta coisa. Você já viu Jesus fazer tanta coisa na tua vida, meu amado?
Jesus já te abençoou inúmeras vezes. Não é a tua primeira prova, não é a tua primeira dificuldade, não é a tua primeira situação adversa. Como Ele foi com você naquela vez, Ele será com você também nessa. Aleluia. Você já experimentou o poder de Deus e vai experimentar ainda mais o poder de Deus. Eu me lembro do que Davi disse para Saul quando ele foi enfrentar o gigante. Saul, deixa eu te dizer uma coisa: quando eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, quando eu estava lá, veio o leão e eu consegui estraçalhar ele e pegar a ovelha. Quando veio o urso, eu também o matei. Assim como Deus me livrou do urso e do leão, Deus também me livrará desse gigante. Eu não sei qual gigante você está enfrentando, mas com certeza você já matou aí alguns leões, você já matou aí alguns ursos. Pela força do poder de Deus, Deus te dará força para enfrentar esse gigante, e o gigante vai tombar, e o nome de Deus será exaltado nisso. Você crê nisso, amado irmão? Há poder em Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Você serve a um Deus poderoso. Você serve a um Deus poderoso. Em Lucas 1,37 diz: haveria coisa demasiadamente difícil para Deus? Jesus Cristo, Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre as doenças, as enfermidades, Ele tem poder sobre a morte. Quando Ele disse para a filha de Jairo: Talita cumi, levanta. Não importa a situação, Jesus tem todo o poder e você serve a Ele. Amém, queridos? Eu convido o ministério de louvor, eu convido a igreja a se pôr de pé agora, em nome de Jesus Cristo. Mas ficou uma questão para trás. A primeira pergunta é: o Senhor não se incomoda? A segunda pergunta: por que vocês não têm fé? Vocês estão com medo? E aí eu te dei aqui 4 motivos para você não sair daqui com medo, mas com fé. Por causa da promessa, por causa da presença, por causa da paz que Jesus nos dá e por causa do poder dele. A terceira pergunta é: quem é este? Meu Deus, quem é este que até os ventos e o mar lhes obedece? Ao final, quando tudo for consumado, seja na vitória aqui, na vida, nas situações, ou seja, quando Cristo vier buscar a sua igreja, a sua noiva no arrebatamento, nós ficaremos perplexos, sabe, alegres, entusiasmados e dizendo: quem é este que até, aleluia, pegou todo o poder, que venceu o mal? Quem é este? Sabe quem é este? Eu te respondo: é Jesus Cristo, Filho de Deus. Sabe quem é este? É o leão da tribo de Judá. Sabe quem é este, amado? É Deus vivo e que está entre nós. Sabe quem é este? Ele foi morto no madeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Sabe quem é este? É o Todo-Poderoso. Ele é temido no inferno, ele é temido na terra, ele é adorado no céu. Sabe quem é este? Ele está aqui nesta manhã, ele está presente. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele tem atributos tremendos. Ele está presente aqui na sua vida e Ele está em teu coração. Ele é Jesus, o Filho de Deus, que merece toda a honra e toda a glória. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Você que ouviu esta mensagem: Senhor, tira o medo do meu coração. Eu estou passando por uma tempestade, eu estou passando por aflições, eu estou passando por dificuldades, mas Senhor, eu quero ter fé. Eu acredito que essas tempestades vão cessar. Eu creio, eu confio, eu busco, aleluia. Eu vou crer que a tempestade, ela vai cessar em nome de Jesus. Feche os teus olhos e adore ao Senhor neste momento, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quando brilha o sol, ou se
se a chuva vem quando estou mal, ou então se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, aleluia. se ouço a sua voz ou não, quando em silêncio está. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, aleluia, nem desistirás. Adore a Jesus. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor e estás me ensinando. Oh, glória! Que sempre Jesus está aqui. será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, Adore! nem Ora, calabandarabaxandarabacandarai. que a dor me diga que não, sei que é por amor e estás me ensinando que sempre és Deus. Se essa mensagem falou ao teu coração, se essa palavra ela ardeu como uma chama viva em teu coração e você crê que Jesus Cristo vai acalmar esta tempestade, eu gostaria que você saísse do seu lugar agora e com uma manifestação de fé recebesse a oração e viesse aqui à frente em nome de Jesus. Eu te convido, sai do seu lugar e venha receber a oração. Vem adorando, vem glorificando ao Senhor. Ouça a chuva vem Aleluia! quando estou mal, ou então Deus, acalma a tempestade, Senhor. tudo está bem. Quando dizes sim, Ora, candarabacanda, labassúria, calabandarai. e ouço a sua voz ou não, quando em silêncio estás, eu sei, será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, Aleluia! que é por amor, Meu Deus! e estás me ensinando que sempre és Deus. Será sempre Deus Cante! e sempre me amarás, Não desamparará! nem desistirás. Oh, candalabassúria, calabandarai. Que a dor me diga Oh, glória! sei que é por amor, e estás me ensinando que sempre és Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Eu quero chamar o Maurício aqui para que você ore por este povo. Nós vamos estar orando, os pastores estarão orando por você, e nós cremos que tempestades vão cessar e que Deus, Ele vai revelar o seu poder na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Toda a honra, Pai, toda a glória, Sim, meu todo Deus. louvor, toda adoração, ó Deus. Nós tributamos a Ti, Pai, Em nome de toda Jesus. gratidão pela graça do Senhor, pelo poder do Senhor, Em pela nome de unção, Jesus. pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus, o nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, ó Deus. nome de Nós Jesus. apresentamos cada vida aqui nas Tuas mãos, diante do Teu altar, ó Deus. Sim, Tu sabes Senhor. do coração deles, ó Pai, Oh, da necessidade, calabantúria. das tribulações, dos problemas que eles Ah, meu passam. Deus. Mas Tu és um Deus Vai vitorioso, abençoando Tu és mesmo, um Senhor. Deus grande, um Deus onipotente, um Deus dos céus, um Deus altíssimo, que possui os céus, que possui a terra, Pai. nome Oh de Deus, Jesus. o nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Toca nessas Nós declaramos vidas. que todas essas obras, ó Deus, maligna, as obras satânicas, demoníacas, ó Pai, que tentam contra essas vidas, nós declaramos Nós caídas concordamos. por terra agora. Nós No nome do concordamos. Teu Filho amado,
Nós ligamos. do Senhor Jesus Cristo Nós de Nazaré, Pai. concordamos. Nós Em nome liberamos, de ó Jesus. Pai, ó Deus, a graça do Senhor sobre ligamos essas essa vidas, ó oração Pai. nos céus, Nós ó Pai, declaramos, na ó Pai, terra. a unção do Em Senhor nome de sobre a vida Jesus. deles, ó Pai, da cabeça Oh, até as plantas Espírito dos pés, ó Santo, Pai. batiza, Haja cura, renova, Pai. restaura. Haja restauração, Em nome haja de libertação, ó Pai, nestas vidas, ó Pai. Sim, Senhor. No nome do teu Filho amado, Nós Senhor cremos. Jesus Cristo, Nós ó Pai. confiamos. Oh Deus, chora, cantará na baixaia. Jesus. Oh Deus maravilhoso, chora, cantará na baixaia. Em nome de Jesus. Oh Deus Pai, Deus maravilhoso, Deus grandioso, Pai. Manifesta o teu poder, manifesta a tua graça nessas Meu Deus. vidas, ó Pai. No nome do teu Filho amado, Glória Senhor a Deus. Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, Pai. existem mães aqui, Pai, que estão orando. Existem pais que estão orando, Senhor. Existem casamentos aqui, Pai, que estão, ó Deus, talvez em tempestades, mas nós te pedimos, Jesus, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Senhor dos Senhores, Tu és o médico dos médicos. Acalma essa tempestade, Pai. Ó Deus, existem pessoas com tempestades emocionais, está um turbilhão, é pânico, é medo, é depressão. Ó Deus, vai acalmando essas pessoas agora. Acalma, Senhor, esta tempestade interna, externa. Glorifica o teu nome, Pai, para que todos vejam, para que todos testemunhem, para que todos anunciem: só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor. Por isso abençoa, abençoa, receba a tua bênção, receba a tua vitória, receba o teu milagre, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus. Deus e sempre me amará. Oh, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba a tua vitória, creia. Creia, 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 creia. Sei que é por amor. Aleluia. Estás me ensinando que sempre és Deus. Será sempre Deus e sempre Procure alguém, abraça essa pessoa. Procure alguém, abraça essa pessoa do seu lado. Abraça essa pessoa, adore a Ele. Adore ao Senhor. me diga Oh, aleluia. sei que é por amor. Estás me ensinando. Erga a sua voz e declare: será sempre Deus. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, Nós nem cremos. desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre serás Deus, sempre serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, Aleluia. não desistirás. Aleluia. Ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. E estás me ensinando que sempre és Deus. Senhor, nós acreditamos, ó Pai, que depois deste culto, Senhor, ó Deus, da unção que o Senhor liberou aqui nesta manhã, nós acreditamos, ó Deus amado, que coisas mudarão, Senhor. Ó Deus, que tempestades cessarão. Ó Deus amado, e nós ficaremos boquiabertos, dizendo: quem é este que até o vento e o mar desobedece? As pessoas em nossa volta, familiares, amigos, parentes, colegas de trabalho, também ficarão perplexos. Mas quem é este que realizou isso? E nós poderemos dizer para todos: foi o Senhor, foi Deus, foi Cristo que fez isso com a minha vida. Nós cremos, em nome de Jesus. Creia, creia em nome de Jesus. Se você puder abraçar alguém que está do seu lado,
seja aqui, seja na nave da igreja. Abraça essa pessoa, aleluia, e profetiza a esta pessoa, aleluia, receba a tua vitória, em nome de Jesus, aleluia. Pastor, glória a Deus, volte para o seu lugar, abençoado, abençoada em nome de Jesus Cristo. Glória. Aleluia. Obrigado, pastor. Fomos tremendamente ministrados, abençoados. E amanhã poderemos dizer, quando as pessoas perguntarem: quem é este que realizou tamanho milagre na sua vida? Nós vamos encher a boca para dizer: foi Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Levante as mãos em gratidão a Ele. Obrigado pela visita dos nossos irmãos. Deus, obrigado por essa ministração, por esse culto ao Senhor. Obrigado por nos, Espírito Santo de Deus, por nos fazer lembrar de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não importa, Deus, o tamanho da luta, da guerra, da tempestade, da tribulação, nós não precisamos temer, Senhor, porque o Senhor está conosco. A tua vara, o teu cajado nos consola, Senhor. Continue nos dirigindo, Deus, guardando este homem, esta mulher e a todos nós, nos proporcionando, ó Deus, mais uma semana, Pai, de graça, de direção do Senhor, porque com Cristo no barco tudo vai bem. Levante as mãos para Ele. Que o amor do Pai, a graça do Filho Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e sempre. E você que crê, diga amém. Vamos terminar aplaudindo o nosso Deus. Deus abençoe a igreja do Senhor. Vamos comer.